Isaías 43, versículo 2. Todos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Queiram estar assentados? Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero esta noite, debaixo da inspiração dada por Deus, trazer uma palavra ao seu coração. E eu, essa tarde, estava meditando nesse texto, aonde nós encontramos esse profeta, por nome de Isaías, esse profeta que, para mim, eu tenho uma alegria em ler o livro do profeta Isaías, e é um dos profetas da Bíblia que eu mais admiro, mais gosto de ler, até porque também ele foi o profeta que mais falou sobre Jesus, que mais profetizou acerca do Messias. Mas dentro de toda a história de Isaías, eu percebo um profeta totalmente dependente de Deus, e isso me chama a atenção na vida de Isaías. Dentro desse capítulo eu encontro Isaías trazendo uma palavra a toda a nação de Israel. E se você ver na sua Bíblia o título desse capítulo, você vai ver que está escrito assim: só Deus resgata Israel. Esta profecia, este capítulo, é uma fala, é uma palavra de Isaías bem direcionada, bem específica para a nação de Israel, que estava se enveredando por caminhos tortuosos, mas que a potente mão de Deus alcançou a nação de Israel e fez com que Israel retornasse para o caminho certo. Se você me perguntar, Cleiton, o que você vê nesse versículo de número 2, que ora acabamos de ler? Se você me perguntar o que eu vejo nesse versículo, eu vou ser bem objetivo. Eu vejo um Deus que cuida dos seus escolhidos. Eu vejo um Deus que não é e não está indiferente com a minha vida, com a minha realidade, com o contexto que eu estou inserido. Eu vejo um Deus presente, eu vejo um Deus que está atento, eu vejo um Deus que está observando aqueles que o adoram, aqueles que o exaltam, aqueles que o servem. Eu vejo aqui um Deus que se preocupa com todos aqueles que o servem. Eu vejo aqui um Deus que entra na história para mudar a história de alguém. Quando eu falo sobre isso, eu tenho que dizer para você que dentro da Bíblia Sagrada, inúmeras pessoas estavam desenvolvendo as suas vidas, e se fôssemos analisar como um roteirista, se fôssemos analisar como um contador de histórias, se olharmos para a história de muitas pessoas da Bíblia, nós iríamos perceber que devido ao início dessas histórias, o final seria um final catastrófico, seria um final terrível, seria um final negativo. Mas eu vejo que quando essas histórias se iniciam de uma forma terrível, mas o personagem principal dessas histórias era um servo de Deus, Deus entrava na história para mudar a história da vida daquela pessoa. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo um tal de José, um menino, um garoto que, por ter sonhos, por ter a capacidade de sonhar, foi menosprezado pelos seus irmãos. Todos nós conhecemos a história. José foi jogado dentro de uma cisterna para ali permanecer, porque os seus irmãos não compactuavam, não aceitavam, não admiravam o sonhador José. E diz a Bíblia que uma caravana de mercadores estava passando,
e os irmãos têm uma brilhante ideia: vamos vender o nosso irmão menor para esses mercadores e vamos de alguma forma pegar a sua veste, lavar em um sangue de algum animal e vamos mentir para o nosso pai e vamos dizer que José foi devorado por feras, mas na verdade ele vai estar bem longe daqui, este sonhador. E vai se desenrolando a história de José, vendido pelos irmãos, chega no Egito, é contado entre os escravos, é vendido para um homem que tinha uma autoridade elevada no Egito, Potifar, é levado para dentro da casa deste homem, ali começa a servir. A esposa de Potifar olha para ele, se engraça com ele, parte para cima dele para ter algum tipo de relacionamento, ele foge e ela inventa uma história para o seu marido, dizendo que José havia abusado dela, e Potifar então indignado, coloca José na prisão. Se eu e você estivéssemos lendo essa história pela primeira vez, a gente iria olhar e iria dizer: que história terrível, nada dá certo para José. Ele tenta, mas não dá certo. Ele muda de localidade, de realidade, mas não dá certo. Mas lá no céu tem um Deus observando a história de José, da mesma forma como Ele está observando a minha história, da mesma forma como Ele está observando a tua história. José vai para dentro daquela prisão. Dentro da prisão ele fica com um padeiro e um copeiro de Faraó. Um dia estes dois têm um sonho cada um, e José vai interpretar, e ele fala para o padeiro que o sonho dele seria um sonho que iria o levar à morte, e o copeiro seria um sonho que iria restabelecer ele no palácio de Faraó. E o que ele fala acontece. Alguns dias depois o padeiro vai para a forca e o copeiro volta a servir a Faraó. Mas enquanto o copeiro está saindo da prisão, José fala: lembra de mim quando você estiver na presença de Faraó. O copeiro fala: eu vou lembrar de você. Mas o tempo passa, períodos vão embora, e ele não se lembra de José. Se eu e você estivéssemos lendo essa história pela primeira vez, a gente iria verbalizar e dizer: coitado de José, não dá nada certo para ele, não funciona nada na vida dele. Mas eu repito o que já disse essa noite: lá no céu havia um Deus observando a história, só esperando o momento certo para entrar na história de José e transformar a vida dele. Um dia Faraó está no seu palácio, e quando pela manhã ele acorda, diz a Bíblia que ele acorda perturbado, porque ele também tem um sonho, e ele sonha que havia 7 vacas gordas que estavam pastando, mas de repente 7 vacas magras se levantaram e devoraram as 7 vacas gordas. No mesmo sonho, diz a Bíblia que ele sonha com 7 espigas de trigo viçosas, mas de repente pragas se levantam e contaminam aquelas espigas, e não há ninguém que possa interpretar. Ele vai até os sábios, ele vai até aqueles entendidos, e ninguém sabe dar a interpretação. E enquanto o Faraó estava perturbado, lá vai o copeiro para levar água, lá vai o copeiro para servir Faraó, e ele vê Faraó perturbado, ele fala: eu conheço eu me lembro de alguém que quando eu estava lá na cadeia, lá na prisão, ele interpretou meu sonho e aconteceu. Aleluia. E chamam José, ele vai se apresentar agora diante de Faraó. Faraó fala o sonho e ele interpreta, e ele fala: 7 anos de bonança seguidos de 7 anos de uma densas trevas sobre a terra do Egito, 7 anos de provisão, mais 7 anos de falência. Ei Faraó, constitua alguém sobre o teu reino para que saiba administrar tudo isso. E Faraó olha para ele e fala: você vai ser essa pessoa. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus entrando na história de José para mudar a história dele. Eu vejo um Deus que se importava com José, entrando na realidade de José para mudar a situação de José e colocá-lo como governador do Egito. Levante a mão direita para o céu essa noite, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei como está a tua história, eu não sei como está a sua realidade, mas você veio aqui esta noite
noite para adorar a um Deus que se importa com você, um Deus que não perde você de vista, e no momento certo, Deus vai entrar na tua história, para mudar a tua história, para transformar a tua vida. Se você crê nisso, com a mão mais alto que você puder, adore a Deus, glorifique a esse Deus que se importa com você. Aleluia. José fica no Egito, estabelece família, estabelece residência, os parentes vêm morar com ele, passa um tempo e José fica ali, passa um período e José está ali, como um alto nível na sociedade egípcia. Só que José morre, o faraó que conhecia José também morre, e se levanta agora um faraó que não conhecia José, que não conhecia a história de José, que não conhecia a família de José, e aqueles que entraram no Egito a convite para serem ali moradores, agora passam a ser escravos. 430 anos Israel fica escravizada no Egito, mas Deus olhando a história, irmão, Deus contemplando a história, até que um dia Deus levanta Moisés. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Ele vai até Faraó, pede para Faraó libertar o povo. Faraó endurece o seu coração, Faraó diz que não. Deus manda 10 pragas. Ao final das 10 pragas, com a morte dos primogênitos, Faraó decide libertar o povo, e lá vai Israel, saindo do cativeiro, saindo da prisão. Deus olhando a história, Deus contemplando a história, chega diante do Mar Vermelho, noite, lado esquerdo, direito, não tem como passar. O que vamos fazer? O povo olha para Moisés e fala: Moisés, nos tiraste de lá para vir morrer aqui, Moisés. Enquanto o povo conversava com Moisés, a poeira do deserto levantava, porque Faraó se arrependeu daquilo que havia feito e vai atrás de Israel. Deus conhece a história. Moisés olha para Deus e fala: Senhor, o que eu faço agora? Deus fala: o que tem na tua mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Toca nesse mar, porque o mar vai se abrir. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu vejo Deus olhando para a história em todos os detalhes, e o que eu percebo aqui: Moisés toca nas águas, o mar se abre e Israel passa. Deus abriu o mar para Israel. Deus abriu o mar para Israel. Para quem Deus abriu o mar, irmão? Deus abriu o mar para Israel. Israel estava passando pelo mar. O exército de Faraó veio tentar passar também, mas quando Israel passou, Deus fechou, e ele fulminou ali aqueles que tentaram aprisionar Israel novamente. Eu vejo um Deus controlando a história, e da mesma forma que Deus fez com Israel, abrindo o mar para Israel passar, eu creio que Ele vai fazer na tua vida também. Porque eu creio que quando Deus abre uma porta para alguém, enquanto esse alguém não passar por ela, enquanto esse alguém não passar por essa porta, a porta fica aberta esperando esse alguém passar por ela. Se a porta que Deus abrir para você, enquanto você não passar por ela, ela vai ficar aberta para você. Se alguém tentar passar na tua frente ou junto com você, vai acertar as contas com Deus. Deus abriu o mar vermelho para Israel passar. Quem tentou passar junto, Deus matou. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite, que a porta que Deus abriu para você, é para você, é para você, é para você. Só você vai passar por ela. Diga: o que Deus tem para a minha vida. Não, irmão, você fingiu que falou. Diga: o que Deus tem para a minha vida, só eu vou usufruir. Diga para a pessoa que está ao teu lado: não venha querer o que é meu, porque é meu. Aleluia, aleluia.
A bênção que Deus tem para a tua família, meu irmão, o diabo não vai roubar. Aleluia. A bênção que Deus tem para o teu casamento, o diabo não vai saquear. A bênção que Deus tem para a tua vida financeira, nenhum capeta do inferno vai bloquear, porque Deus abriu para você. Deus abriu para você. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Vai, Israel, passa. Passa, Israel. Meu irmão, esse Deus, Ele não está indiferente com a história da tua vida. Se Deus observou a história de Israel, aleluia, da mesma forma a sua história. Quantos que dentro da Bíblia, se nós olhássemos a história, nós iríamos dizer, não tem como dar certo. Lembra de Davi, meu irmão? Lembra de Davi, o menor da casa, menosprezado pelos irmãos. Deus decide levantar um novo rei na nação de Israel, aleluia. Deus decide levantar uma nova pessoa, uma nova autoridade. Manda Samuel na casa do pai de Davi. Ele chega, olha para os irmãos e vai derramar o azeite sobre o primeiro. Deus diz, não é esse. Vai derramar o azeite sobre o segundo. Deus diz, não é esse. Vai derramar o azeite sobre o terceiro. Deus diz, não é esse. 7 filhos passam e Deus não autoriza Samuel a ungir ninguém. Jessé põe a mão na cabeça. E agora? Acabaram seus filhos? Não, tem o menor. O que ele está fazendo? Ele está ocupado. Ele está fazendo alguma coisa. Ele não está indiferente, ele não está inerte, ele não está parado, ele está fazendo alguma coisa. Não era comum um profeta ir na casa de alguém. Como não era comum, fora feito um banquete. Foi colocada uma mesa para receber o profeta. Mandaram buscar Davi. E eu imagino os irmãos olhando para a mesa, olhando para o profeta, olhando para a mesa, olhando para o profeta, dizendo, vamos nos alimentar? E o que a Bíblia diz? O profeta fala, ninguém se assenta enquanto Davi não chegar em casa. Sabe o que é isso? É um Deus preservando aquilo que Ele quer dar para o seu escolhido. Você não vê, você não percebe, mas todo dia o diabo tenta roubar aquilo que Deus tem para você, mas Deus protege, Deus cuida. Não, você não vai tocar, por quê? Porque eu já preparei para o Luciano, não vai tocar, não vai tocar. Não, eu vou tocar para destruir um pouquinho, não vai tocar, porque eu já preparei para o Ferreira, eu já preparei para o Cleiton, não vai tocar. Meu irmão, o que Deus tem para você, o diabo não vai tocar, o diabo não vai tocar, o diabo não vai tocar o que Deus tem para você. Deixa a gente se assentar mesmo. Não, aí chega Davi. Meu irmão, a Bíblia é tão linda, que quando Samuel chega na casa, ele olha os filhos, Eliabe, Abinadab e Samar, homens formosos. Ele se levantava da cadeira para derramar o azeite, e Deus dizia, senta porque não é esse, senta porque não é esse. Quando Davi chegou, ele estava sentado, e ele olhou para Davi, Davi, Senhor, não foi Abinadab forte, não foi Samar, não foi Eliabe o bonito, vai ser Davi. Aí Deus fala, levanta, porque é esse que eu escolhi. Levanta porque é esse que eu quero. Meu irmão, Deus tem o controle da história na palma da sua mão. Aleluia. Deus tem o controle da tua história. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelo fogo passares, nem chama arderá em ti. Quando a Bíblia fala disso, eu lembro de 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Estavam na Babilônia, presos ali, porque Nabucodonosor foi e trouxe cativo Israel. Deus permitiu. Lá estão os 3. Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, coloca no campo de Dura e diz assim, todos os moradores dessa terra, quando os instrumentos tocarem, vão ter que me adorar, a imagem que eu fiz. Tocam-se os instrumentos, toda a nação se prostra, e os 3 ficam lá em pé, irmão. Ficam lá sisudos. Informam Nabucodonosor o acontecido, e ele chama os 3 para perto dele. E ele fala, vocês não entenderam? Eu falei que quem não adorar a imagem que eu fiz de ouro, vai ser lançado na fornalha. Não vou ter pena, mas eu gosto de vocês, hein?
Hebreus, eu gosto de vocês. Aonde vocês chegam, parece que as coisas são abençoadas. Aonde vocês chegam, parece que as coisas prosperam. Eu vou dar uma chance para vocês. Toca de novo. E eles não se prostram. E Nabucodonosor fala: por que vocês não se prostram? E eles falam: rei, você pode tocar quantas vezes você quiser isso aí. Nós não vamos te adorar. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas nem assim, ó rei, fica tu sabendo, nós não vamos te servir, porque a nossa fé em Deus é inabalável. Ah é? É desse jeito? Tá bom. Ataram as mãos, ataram os pés, lançaram dentro da fornalha. A Bíblia diz que a fornalha estava tão quente, porque o rei ficou irado. Ela estava acesa 7 vezes mais, um calor insuportável, a ponto de matar, fulminar aqueles que lançaram os 3 lá dentro. Chegaram na porta da fornalha e queimaram, mortos, morreram. Caíram os 3 lá dentro. E aí Nabucodonosor levanta o seu orgulho, porque o poder cega. O poder cega o homem. E ele levanta o seu nariz: e agora eu vou ver o que está acontecendo com esses 3 aí que zombaram de mim, zombaram da minha autoridade. E quando ele olha, irmão, aleluia, ele não vê 3, ele vê diferente. Ele vê 4. Ele vê 4. Não, peraí, deixa eu ver de novo. Mexe no olho, mexe no outro. Peraí. Quando ele está olhando, de repente passa 1, passa 2, passa 3. Ah, era 3. De repente passa o 4. Sabe o que eu imagino? A Bíblia não diz isso, é um pensamento meu. Os 3 lá conversando com Nabucodonosor: nós não vamos te adorar, nós não vamos te servir, pode aquecer quantas vezes quiser. E lá no céu, Deus olhando para a cena e Jesus dizendo assim: pai, deixa eu ir lá, deixa eu entrar na história lá para mudar a história. Deixa, não, peraí, ainda não é o momento, meu filho, ainda não é o momento. E os 3 lá: nós não vamos te servir, nós não vamos te adorar. Pode atar as mãos, ataram as mãos. Pode atar os pés, ataram os pés. Pode lançar a gente dentro da fornalha. Lançaram os 3. E Jesus dizendo: pai, deixa eu ir, deixa eu entrar nessa história para mudar essa história. Aleluia. Deixa eu entrar nessa história para mostrar para esse rei metido a besta quem é o verdadeiro rei. Deixa eu entrar nessa história. E Deus fala: agora pode ir. Quando os 3 caem lá dentro, o 4º homem já estava lá. Pode entrar, meus filhos, vem sem medo. Mas Senhor, o fogo, não, fica tranquilo, nem chama vai arder em você, nem cheiro de fogo vai ter na tua vida. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. E o que a Bíblia diz em Daniel 3:25? E andavam passeando dentro da fornalha. Meu irmão, fogo de todo lado, a ponto de morrer. E lá está os 3 passeando. Eu fui ao dicionário ver o que significa a palavra passear. Passear significa andar vagarosamente e sem nenhuma preocupação. Passeando, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Assim estavam os 3. Pergunta para mim, por quê? Pergunta, irmão, você não perguntou como quem quer saber. Pergunta, por quê? Sabe por que eles passeavam? Não sei se eu respondo. Sabe o que eu respondo? Eu respondo: eles passeavam porque eles estavam junto de Jesus. Quem anda com Jesus, meu irmão, passeia na prova, passeia na luta, passeia na dor, passeia no problema, passeia na dificuldade. Era Jesus que estava lá, era Jesus que estava lá, aleluia. Eu não sei como está a tua história, eu não sei se você está a ponto de ser lançado dentro de uma fornalha, mas ainda que você seja lançado lá, o Deus que você serve vai estar lá dentro para te receber, e lá dentro você vai passear com Ele, você vai andar com Ele, você vai estar com Ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não tema a fornalha. Diga isso: não tema a fornalha. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não vai te livrar da fornalha. Diga isso: Deus não vai te livrar da fornalha. Agora diga: Deus vai te livrar na fornalha. Deus vai te livrar na fornalha. Aleluia. Deus vai te livrar lá dentro. Muitas vezes Deus não nos limita a não entrar na prova, Ele deixa a gente entrar, mas é lá dentro que Ele se revela como um Deus poderoso que entra na nossa história para mudar a nossa história. Você crê nisso, meu irmão? Então levante a tua mão e adore ao Senhor nesse momento. Fique de pé, por favor. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Cleiton, eu preciso que Deus entre na minha história para mudar a minha história. É só você fazer o que aconteceu nesse texto aí de Daniel 3, é deixar Jesus entrar, meu irmão. Se você quer que Ele mude a tua história, deixa Ele entrar na tua vida. Se você quer que Ele mude a tua situação, a tua realidade, deixa Ele entrar na tua vida. Eu quero fazer 3 orações, como o pastor Ferreira já falou. A primeira oração que eu quero fazer é por você que quer entregar a tua vida para Jesus hoje. Você diz: até hoje era uma história na minha vida, a partir de hoje eu quero uma nova história. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Lá atrás uma mão, você que levantou a sua mão, lá outra, eu queria convidar vocês para vir aqui na frente. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele quer mudar a tua história, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar a tua realidade. Deixa Ele entrar. Oh, aleluia. Cleiton, o que é aceitar a Jesus? O que é aceitar a Jesus? É você permitir, meu irmão, que Ele vá para dentro da tua casa com você, estar contigo, morar contigo, viver contigo, andar contigo. Tem mais alguém? Mais alguém? Vem aqui na frente, deixa Ele mudar a tua história, essa história de dor, essa história de sofrimento, essa história de pontos negativos, essa história que parece que não vai ter solução. Deixa Ele mudar a tua história, meu irmão. Aleluia. Vem aqui na frente receber essa oração. Ele está aqui, Ele está dizendo: filho, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Aleluia. Está vindo mais um casal aqui. Aleluia, 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 aleluia. Só Ele tem poder para mudar a nossa história, irmão. Só Ele tem poder para transformar a nossa vida. Quem sabe você chegou aqui essa noite e a história que você tem para contar da tua vida é uma história de tristeza, é uma história de dor, é uma história de agonia. Hoje está aqui sendo oferecido para você a mudança da tua história. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu espero. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você também, que já entregou a tua vida a Cristo, mas que os problemas da vida fizeram com que a tua história somente gerasse lágrimas nos teus olhos, dificuldades, problemas. Eu quero que você saia do teu lugar hoje, porque como foi cantado aqui essa noite, uma nova história Deus tem para você. Vem aqui na frente, você que precisa de uma oração para Deus entrar com providência em alguma área da tua vida, na tua história financeira, na tua história conjugal, na tua história familiar. Você precisa que Deus entre com providência. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. E a terceira oração vai ser feita depois destas duas, com a imposição das mãos dos obreiros e a unção com óleo, que vai ser por cura divina. Vem, meu irmão, vem. Aleluia. Vocês que estão aceitando Jesus, bem pertinho, dê um passo à frente. Oh, aleluia. Ele é o único Deus que pode mudar a história. Ainda que as pessoas olhem para você e digam assim: ei, a tua história é derrota, a tua história é fracasso. Não, essa história não termina assim. O único que pode colocar um ponto final na tua história é Deus. E Ele não vai colocar, hoje Ele vai colocar uma vírgula, e Ele vai dizer: a partir de agora vai ser diferente. Se até hoje era tristeza, a partir de hoje vai ser diferente. Se até hoje era derrota, a partir de hoje vai ser vitória. Aleluia. Eu fiz questão de citar alguns textos da Bíblia, de histórias que tinham tudo para dar errado, mas que deram certo. Tudo por quê? Porque Deus estava no controle. E a mesma coisa vai acontecer na tua vida. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Por isso que não vai dar errado, por isso que vai dar certo, por isso que vai dar certo. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas, em primeiro lugar, que estão te aceitando. 9, pela minha contagem aqui, Deus, que estão entregando a vida a ti. Deus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida.
Pai, perdoa os seus pecados, este casal, Deus, esta jovem, este jovem, em nome de Jesus. Perdoa os seus pecados, pega na mão dessas pessoas e caminha com essas pessoas e faça uma nova história na vida de todas essas pessoas que hoje estão te aceitando. Pai, a minha segunda oração é por todos os teus filhos que vieram aqui na frente desse altar, pedindo a Ti uma intervenção, pedindo a Ti, ó Deus, uma resposta. Eles não aguentam mais contar história de derrota, eles não aguentam mais contar história de frustração. Deus, escreve uma nova história. Deus, entra na história desse homem, deste casal, desta família, que até hoje o que eles tinham para contar era derrota, mas em nome de Jesus, o Senhor vai entrar na vida dessa pessoa, vai entrar na vida desta família, deste casal, e vai modificar a realidade deles, e a partir de hoje, eles terão boas novas, boas notícias, notícias de bênçãos, notícias de milagres para contar. Eu oro e peço que a Tua potente mão esteja estendida sobre a vida de todas essas pessoas, em nome de Jesus. E só quem crê que Deus tem uma nova história para você, levante a tua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, e diga assim comigo: Deus, eu creio que o Senhor vai entrar na minha história e vai mudar a minha realidade, que hoje era de tristeza, mas que amanhã será de alegria, de vitória e de milagre. Se você crê nessa oração, aplauda ao Senhor nesse momento.